Olá a todos, hoje vamos falar um pouco de gestão. Para isso definimos como tópicos ponto crítico das vendas e vamos dar um pequeno exemplo prático. Falamos agora do primeiro tópico, ponto crítico das vendas. No ambiente global e altamente competitivo, a gestão deve estar atenta a todos os indicadores de gestão. A tomada de decisão fundamentada poderá fazer diferença entre o sucesso ou insucesso de uma organização. Estas decisões passam por exemplo, nas vendas, clientes, fornecedores ou mesmo no preço de venda. Hoje falamos do indicador, o ponto crítico das vendas. O ponto crítico das vendas também pode ser designado apenas por ponto crítico, ou ponto morto, ou break-even point. Este indicador de análise económica corresponde ao montante das vendas que gera uma margem igual a todos os encargos de estrutura. Neste ponto, a organização não apresenta nem lucro nem prejuízo. Por outras palavras, permite ver qual é o nível de vendas que, em baixo desse valor, existe prejuízo, ou acima desse valor, existe lucro. Neste ponto, o total das vendas permite cobrir o total dos custos. Através de uma dedução matemática é possível chegar ao ponto crítico das vendas. Atente! Sabemos que o resultado é igual às vendas menos os gastos variáveis menos os gastos fixos. Sabemos que as vendas são o preço de venda vezes a quantidade e os gastos variáveis serão os custos variáveis vezes a quantidade. Já os gastos fixos serão sempre os mesmos, independentemente da quantidade produzida. Se procurarmos saber qual é a situação num ponto de equilíbrio sem lucro ou prejuízo, o resultado será sempre zero. Então, igualamos esta equação a zero. Colocando em evidência as quantidades e isolando os gastos fixos, temos que os gastos fixos será igual à diferença do preço de venda menos os custos variáveis vezes a quantidade. Ao isolar as quantidades, ficamos com a seguinte expressão: quantidades igual ao gasto fixo a dividir pelo preço de venda menos os custos variáveis. Após a dedução matemática, conseguimos facilmente compreender a expressão de como calcular o ponto crítico das vendas. A quantidade em ponto crítico então será igual ao gasto fixo a dividir pela diferença do preço de vendas menos o custo variável unitário. Os gastos fixos representam todos os gastos que uma organização tem, independentemente de ter ou não produção ativa. O preço de venda é o preço que o produto é vendido e o custo variável unitário traduz-se na soma dos fatores variáveis, isto é, alteram-se conforme a produção. É relativo a uma unidade de produto. Se pretendemos calcular o ponto crítico em unidades monetárias, basta multiplicar a quantidade do ponto crítico das vendas pelo preço de venda unitário, que matematicamente se traduz na expressão que vemos. Ponto crítico em euros é igual ao preço das vendas unitário vezes a venda em ponto crítico. Outra forma de calcular a quantidade em ponto crítico será recorrendo da margem de contribuição unitária. E assim temos a seguinte expressão: quantidade em ponto crítico é igual a gastos fixos a dividir pela margem de contribuição. A margem de contribuição unitária é-nos dada pela diferença entre o preço de venda unitário e o custo variável unitário. Apesar de bastante prático e útil numa ótica de curto prazo para a tomada de decisão, este modelo apresenta algumas lacunas. Em primeiro lugar, apenas é válido para um produto. Se a nossa organização trabalha bastantes produtos, poderá ser complicada a sua aplicação. Outra limitação é que este modelo considera como pressupostos que a quantidade produzida é igual à quantidade vendida, que o preço de venda unitário é igual para todas as unidades vendidas, que os gastos variáveis totais são proporcionais ou mesmo que os gastos fixos se mantêm inalterados. Imagine que, se nós tivermos que aumentar a nossa capacidade de produção, os nossos gastos fixos também irão aumentar. Outra limitação está relacionada com o espaço temporal. Com o avançar do tempo, devido às flutuações de mercado, os preços das variáveis tendem a mudar, pelo que se torna um modelo mais válido no curto prazo e não no longo prazo. Através deste modelo podemos chegar a outro conceito que é o de margem de segurança, que será trabalhado noutra videoaula. Vamos ver agora um exemplo prático. Vamos tentar exemplificar e demonstrar a parte prática deste indicador. Suponha que a sua organização tem as seguintes condições: um preço de venda unitário de 5 euros, um custo variável unitário de 2 euros e os gastos fixos de 330 euros. Recorrendo à forma de cálculo do ponto crítico das vendas, nós conseguimos chegar a uma quantidade em ponto crítico de 110 unidades. Se eu quiser saber em euros, o que eu tenho que fazer é multiplicar estas 110 unidades pelo preço de venda, neste caso 5 euros, o que dá um total de 550 euros. Para demonstrar graficamente, vamos recorrer das seguintes expressões. As vendas é igual ao preço de venda vezes a quantidade. E o total de custos é a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. Ao fazer os cálculos, nós temos a seguinte tabela. Ao analisar a tabela, nós conseguimos ver aqui na linha dos 110 unidades produzidas que nós temos um total de gastos fixos 330 e um total de gastos variáveis 220. Somando os dois dá 550. Se nós vendermos estas 110 unidades, nós temos um valor de 550. Então será neste ponto aqui que temos um equilíbrio. Portanto, a organização precisa de produzir 110 unidades para atingir este equilíbrio. Se produzir 109, tem prejuízo. Se produzir 111, começa a ter lucro.
Graficamente, podemos verificar que o equilíbrio só é atingido quando o volume das vendas cruza a reta representada pelos gastos totais. Terminamos por hoje, relembrando o que se falou. Começámos por ver o indicador ponto crítico das vendas e depois demos um exemplo prático e analisámo-lo. Passem no nosso site e tentem preencher o nosso questionário aferindo os conhecimentos adquiridos hoje. Até breve!